Vamos contextualizar, sim. O presidente Jair Bolsonaro hoje falou, ventilou aí uma possibilidade de lançar um decreto contra os lockdowns, então que impediria governadores e prefeitos a decretarem lockdown. E aí ele disse uma frase bem polêmica, que na verdade ele está ameaçando o Supremo Tribunal Federal, porque o presidente disse: não ousem contestar a decisão, né? Se ele fizesse decreto, então não ousem contestar. O presidente Bolsonaro às vezes esquece, né, que ele é presidente da República, que tem 3 poderes, ele acha que ele é um imperador do Brasil. E ele não é, existem os poderes. E o Supremo Tribunal Federal já decidiu que estados e municípios podem adotar medidas restritivas. Isso não impossibilita o presidente da República tomar medidas restritivas, mas foi justamente numa tentativa dessas, né, dele falar, não vai ter medida restritiva, que o Supremo Tribunal Federal tomou essa decisão. Zezé, o que o presidente Bolsonaro quer? Quantos corpos mais ele quer nessa pandemia? Já estamos em mais de 400 mil mortos. Hoje o Brasil está em luto pela morte de um grande artista, o comediante Paulo Gustavo. O que o presidente da República está querendo? Mais morte, mais caixão? Ele vai dar um golpe? Ele quer dar um golpe? Ele tem força para dar um golpe? Ou é só mais um discursinho dele para tentar mudar o foco e a gente não olhar para a CPI? Olha, Marcão, assim, é difícil saber o que o Bolsonaro está querendo quando ele faz isso, ainda mais sabendo que não vai ser obedecido, e não vai ser, quer dizer, aí é a pergunta que a gente sempre fez, assim, quem vai estar do lado dele? Né? Ele está se sentindo, a sensação que eu tenho, quando ele dá uma declaração dessa, amparado pelas manifestações do fim de semana, aquela história do eu autorizo, quando a gente fez a leitura, que o eu autorizo era justamente uma resposta às tantas vezes que ele ali na frente do palácio, em outros lugares, disseram: quando a população me chamar, se me pedir, eu vou fazer alguma coisa, né? Então ele está achando assim que foi bastante gente, que ele está com assim, com a faca e o queijo na mão, e que agora ele mostra que ele manda mais que o Supremo, que ele manda mais que o Congresso, embora ele tenha colocado que o Congresso está com ele, né? Mas, assim, a última vez que eu ouvi isso, Marcão, essa história de um presidente ou de uma pessoa extremamente popular falando, assim, aos urros disso daí, mas olha, mas se ferrou tanto foi o Lula, né? Quando o Lula falou que se tentassem prendê-lo, ele teria o exército do Stedley para defendê-lo. Sei, foi preso, ficou preso 1 ano, ficou na cadeia, foi processado, desprocessado e tudo. Então, esses rompantes, assim, eles me irritam. Mas eu acho que a única coisa de verdade que eles fazem é me irritar, porque são pessoas que não sabem o tamanho delas, entendeu? E ficam aí invocando forças que não vão rolar. E aquele tanto de gente que estava na rua, o Bolsonaro acha que era muita gente, não era, não. Ele só está caindo nas pesquisas, cara. É um bando de gente que grita muito, é isso só. Então, eu acho que a fala do presidente hoje foi uma fala muito autoritária, né? Zezé? É uma ameaça, eu acho que soou como uma ameaça. Não sei como que os ministros do STF irão reagir ou se irão ignorar. Por quê? Porque, às vezes, você deve ignorar para você não dar importância para aquela pessoa que... para ela não achar que ela está podendo. Mas eu concordo com você. Acho que o Bolsonaro se sentiu legitimado por essas falas e esses cartazes eu autorizo, por esses seguidores dele, e ele está indo para o enfrentamento. E por quê ele está indo para o enfrentamento? Porque ele está acuado com a CPI, né, Zezé? Ele está no foco, tem problemas, ele não tem como mudar o que a CPI está investigando, e ele, então, decide se apoiar nesses apoiadores dele que diz que condena o fechamento do comércio,
que defende você não usar máscara, todas as medidas que a gente sabe que beneficiam mais o coronavírus e possibilitam um aumento das mortes. Mas eu fiquei com raiva quando eu vi essa frase do Bolsonaro hoje, porque eu não acho que seja uma frase democrática de um presidente que está num país democrático como o nosso, sabe, Zezé? Porque isso tudo tem que ser debatido. Eu acho que o Bolsonaro tinha que se sensibilizar com essas 400 mil mortes, com tudo que nós vimos, as imagens. Eu não consigo entender a resistência que ele tem em se sensibilizar com isso, Zezé.